Deixa eu começar esse vídeo com uma cena que eu tenho certeza que você já viveu ou vai viver. Entrevista boa, currículo organizado, a pessoa fala bem, se comunica, tem experiência, mostra vontade. Você sai da entrevista pensando, agora vai. Talvez isso até fale com alguém aí. Corta a cena, 40, 50 dias depois, terça-feira comum, problema real, sem manual, pressão, e essa mesma pessoa trava. Problema demais, não decide, depende, espera a validação e surge aquele pensamento automático. Essa pessoa não tem iniciativa. Se você já pensou isso, fica comigo até o final, porque o erro não está onde você acha que está. O erro da contratação é achar que a experiência passada garante capacidade futura. E isso faz sentido, só que na superfície. A pessoa já trabalhou em empresa grande, já passou por desafios, já teve responsabilidade. Só que tem uma diferença enorme entre duas coisas. Ter vivido algo, sustentar algo sozinho. Em outro contexto, entrevista, ela mede discurso, mede narrativa, mede como a pessoa organiza a própria história. Só que rotina mede outra coisa. Rotina mede decisão sem validação, prioridade sem pressão, clareza em meio à bagunça, responsabilidade real. E aí é que muita contratação quebra. Imagina uma empresa crescendo, o dono sobrecarregado, muita coisa na cabeça, decisão o tempo todo, e aí ele decide contratar alguém para ajudar a organizar. Só que na cabeça dele, essa pessoa vai antecipar problemas, tomar decisões, aliviar carga mental. Então, essa pessoa entra, nos primeiros dias, tudo bem. Ela observa, pergunta, aprende. Só que depois de um tempo, ela começa a ter um padrão sutil. Você prefere assim, assado? Posso fazer isso? Melhor você dar uma olhada. E o dono já começa a se irritar. Ele pensa, eu contratei para resolver, não para ficar perguntando tudo. Mas aqui entra a pergunta que quase ninguém faz. Essa pessoa não resolve porque não quer ou porque ela nunca precisou resolver nesse nível de complexidade? Essa pergunta muda tudo. Agora deixa eu te contar uma história mais longa. E presta atenção porque ela é muito real, tá? A contratação acontece nos primeiros 30 dias. Tudo parece ótimo, a pessoa é proativa, ela cumpre as tarefas, entrega o que foi combinado. Então o gestor logo pensa: acertamos. Só que passados 60 dias ela continua entregando, mas sempre no que é claro, no que é definido, no que alguém já pediu. Nada explode ainda. Então chega aos 90 dias. A empresa entra numa fase mais intensa, com mais clientes, mais pressão, imprevistos. Começam a surgir situações como duas prioridades conflitantes, um cliente satisfeito, uma decisão sem dado completo, um problema que ninguém assumiu. E aí aparece algo novo. A pessoa começa a postergar, pedir validação excessivamente, devolve decisões, trava diante de riscos e o gestor chama para conversar. Você precisa ter mais autonomia. A pessoa até concorda, ela entende. Só que na semana seguinte o padrão se repete. E esse gestor começa a pensar: ela não é tão boa quanto parecia. Só que aqui está o ponto central. Durante 90 dias, a função exigiu curto prazo. Agora ela começou a exigir médio prazo. E a cognição necessária é outra. Então a pessoa não regrediu, ela só chegou no limite atual dela hoje. Agora a gente entra num ponto chave: cognição. E eu vou explicar isso de um jeito mais simples possível, que cognição não é inteligência, não é esforço. Cognição é a capacidade de lidar com complexidade ao longo do tempo. É o quanto o seu cérebro consegue organizar variáveis, antecipar consequências, sustentar decisões, lidar com impacto. E aqui vem algo que quase ninguém respeita. Cognição não aumenta porque a pessoa quer. Não aumenta porque o gestor quer. Não aumenta também porque o cargo dele exige. Ele só aumenta com vivência real, erros com consequências, impactos emocionais, repetição, tempo. Tempo de verdade. Meses raramente constroem isso. Normalmente são anos. Agora vamos deixar isso ainda mais visual para você. Tem pessoas excelentes no curto prazo. Elas resolvem rápido, executam bem,
respondem demandas, apagam incêndios. Agora você pega essa mesma pessoa e coloca ela numa função que exige organizar a semana, decidir o que não vai ser feito, ou lidar com o impacto em outras áreas, sustentar decisões impopulares, e aí ela começa a sofrer. E não porque é ruim, mas porque o cérebro dela foi treinado por outro tipo de jogo. É como pedir para alguém que sempre correu 5 quilômetros disputar uma maratona amanhã. Ou seja, não é falta de vontade, é falta de adaptação. Não é contratar alguém abaixo do nível. O erro é não saber qual nível a função realmente exige. E fingir que isso se resolve com cobrança. Quando a empresa faz isso, 3 coisas acontecem. A pessoa fica ansiosa, o líder fica frustrado, o retrabalho explode e a culpa vai para a pessoa, quando na verdade foi erro de leitura. Contratação não começa no currículo, não começa na entrevista, não começa no perfil. Contratação começa mesmo respondendo uma pergunta muito simples. Essa pessoa aguenta a complexidade real dessa rotina hoje? E se a resposta for não, existem 2 caminhos muito honestos. Ou você não contrata, ou você assume o custo do desenvolvimento, em tempo e não em discurso. Agora, algo prático para você usar antes de contratar alguém. Responda com sinceridade. Essa função decide o quê? Dia, semana ou mês? Essa pessoa já viveu decisões nesse horizonte? Não ouviu falar, viveu? Se não viveu, eu estou disposta a dar tempo real para essa cognição se formar? Se você não consegue responder essas 3 perguntas, o risco de você errar de novo é alto. E não por intenção, mas por ignorar como pessoas realmente funcionam. Contratar errado não é azar, é não entender complexidade, cognição, tempo humano. E no próximo vídeo a gente vai falar de um erro ainda mais comum. Quando o RH tenta corrigir comportamento em um problema que é cognitivo. Esse vídeo fez sentido? Se inscreve aqui no canal, que aqui a ideia é crescer empresas e pessoas sem quebrar ninguém no processo. E comenta para mim aqui embaixo, qual foi a contratação que mais te ensinou mesmo dando errado? Te vejo no próximo vídeo. Até lá. Tchau.